Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo aqui em estúdio está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Venho aqui precisamente para lamentar e pedir a vossa ajuda, de rezar por nós, porque a situação que nós vivemos na zona norte do país, principalmente em Cabo Delgado, com essas destruições, matanças, tudo isso, ninguém está em paz. Esta religiosa irmã Ermelinda Singua é a superiora das Irmãs da Imaculada Conceição e está a alertar para a situação muito grave que se vive em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Ela pede ajuda, pede as nossas orações por causa da violência terrorista em toda a região, com muita destruição e matanças, como ela mesma acabou agora de dizer. A situação é de facto muito grave. Nós estamos a preparar uma emissão especial para a próxima semana, mas hoje vamos focar-nos nas palavras da irmã Ermelinda, que esteve de passagem por Lisboa. Este vai ser um dos temas em destaque no programa de hoje, mas vamos começar pela Ucrânia. A guerra foi lançada a 24 de fevereiro de 2022, já dura há mais de 4 anos. E vamos falar da Ucrânia porque nas últimas semanas tem ocorrido, Catarina, alguns dos ataques mais devastadores lançados pela Rússia. É verdade, Paulo. De facto, por um lado, parece que esta operação militar que foi lançada pela Rússia esteja estagnada, digamos assim, no sentido em que a linha da frente não tem tido avanços significativos. De qualquer das formas, nós vemos que Moscou, por outro lado, e se calhar até para compensar esta estagnação, tem lançado então grandes ataques com grande intensidade sobre Kiev e algumas das principais cidades da Ucrânia. Paulo. Exatamente. E quais são os principais alvos dos bombardeamentos? Bom, Paulo, tem sido essencialmente prédios residenciais, têm sido escolas, hospitais, mas também têm atingido igrejas, museus, bibliotecas, mercados, centros comerciais, comboios e até estações ferroviárias e, como tem vindo sendo comum ao longo destes anos de guerra, Paulo, também tem atacado as infraestruturas energéticas do país. Um dos aspectos mais importantes desta guerra tem sido o papel que a Igreja ucraniana tem assumido no apoio às populações, às vítimas diretas e indiretas, claro, dos ataques, dos bombardeamentos. E quando falamos disto, é importante salientar também o apoio que a Fundação AIS tem dado à Igreja ucraniana ao longo destes já mais de 4 anos. Sem dúvida, Paulo, de facto, e eu lembro aqui aos nossos telespectadores que a Fundação AIS até agora já financiou 1.256 projetos para a Igreja ucraniana, isto desde o início do conflito, portanto em fevereiro de 2022. E isto significa, Paulo, qualquer coisa como cerca de 30 milhões de euros de apoio direto. Números muito significativos. Sem dúvida, são números muito significativos, mas que só são possíveis graças, de facto, à grande generosidade dos nossos benfeitores, quer aqui em Portugal, quer no Brasil, quer em Espanha, quer em França, ou seja, em todos os países onde existem secretariados da Fundação AIS. E, portanto, é muito importante falarmos disto, Paulo, porque ao mesmo tempo que vamos dando estas notícias e que lidamos com estas notícias da guerra, destes conflitos, deste sofrimento, ao mesmo tempo também vemos o amor e a solidariedade que acabam por falar sempre mais alto, não é? Exatamente. Estamos a falar então da Ucrânia, que tem sido palco nos últimos dias de bombardeamentos muito fortes por parte da Rússia, e estamos também, a propósito disto, a lembrar o apoio que a Fundação AIS tem dado à Igreja ucraniana desde a primeira hora. Vamos agora ver um excerto do relato que Maria Lozano, que é a diretora internacional de comunicação da Fundação AIS, ela nos enviou recentemente ao regressar da Ucrânia após uma viagem de trabalho a este país. Já no comboio, Lozano contou-nos o que viu, o que sentiu e partilhou tudo isso com os nossos telespectadores. Del país sigue siendo muy peligrosa, sigue habiendo guerra, destrucción y muerte. Y eso lo hemos visto también en unos momentos realmente para mí personalmente muy tristes cuando visitamos el cementerio de Lviv, donde hay muchísimas tumbas de jóvenes soldados muertos. Además era el día de San Nicolás, una fiesta muy querida aquí, con lo cual había muchísimas madres, muchísimos padres en las tumbas de sus hijos. Un panorama desconsolador que nosotros ya, gracias a Dios en Europa, pues no conocemos, pero que aquí realmente está volviendo a ser una realidad diaria. Hay muchísimas, y es un trabajo que es donde la Iglesia ahora
se quiere centrar todavía más es en la curación de los traumas y de los síndromes postraumáticos, después de estas situaciones tan terribles que están viviendo, tanto ellos mismos, muchos soldados que vuelven del frente, discapacitados, heridos, o las heridas del alma, que son todavía a veces más difíciles de curar. Hemos dicho que la Iglesia está haciendo todo lo posible para acompañar. Ayer el padre Román Lava, un paulino que está en Kiev, nos decía, ¿no?, que cuando comenzó la guerra él puso en el muro de la iglesia protección, ¿no?, para decir que había un búnker, un sitio donde podía la gente esconderse. Y dice que ese es el papel de la Iglesia, ¿no?, proteger a los demás. Así que pues ahí estamos acompañándoles. Hemos visto también la obra de ayuda humanitaria de emergencia que hay, porque también es enorme, que la Iglesia está haciendo, tanto en residencias de ancianos como dando de comida. Ayer estábamos visitando una tienda que hay en Kiev, hay creo como 50, donde la Iglesia reparte comida a diario. Pudimos estar un tiempo allí con la gente, 200 comidas reparten cada día. Y también en Lviv estuvimos con los albertinos, donde ellos comparten y dan cada día también a 150. Foi Maria Lozano, a diretora internacional de comunicação da Fundação AES, na viagem de regresso à Alemanha após uns dias de trabalho na Ucrânia. Retomando a conversa aqui em estúdio, é preciso dizer que a guerra está a ter também um enorme impacto nas crianças e nas famílias. Sem dúvida, Paulo, sem dúvida, porque em algumas regiões da Ucrânia, neste momento, as crianças frequentam as escolas apenas em abrigos subterrâneos. Há muitas crianças que nunca tiveram aulas numa escola normal, digamos assim, desta forma, portanto com um recreio ao ar livre, por exemplo, onde possam correr, onde possam brincar, onde possam estar juntos, como normalmente fazem todas as crianças. Nós podemos mesmo dizer, Paulo, neste momento, que há uma geração de crianças e de jovens que vão ficar seguramente muito marcados, muito traumatizados com toda esta guerra. Exatamente. Obrigado, Catarina. Da Ucrânia, onde a Fundação AES tem estado presente ao lado da Igreja, que está na linha da frente no apoio às populações, temos recebido ao longo destes anos inúmeras mensagens de agradecimento. Agora, em apenas 2 minutos, vamos escutar o que o arcebispo de Kiev, o bispo de Odessa e o pároco de Kiselivka nos têm para dizer. Greetings from Kiev to all benefactors of Church in Need organization. Thank you very much for your support and cooperation. Still in Ukraine, war is in action. Please remain with us. Ukraine will prevail. Ich bin Stanislav Schrekodjuk, Bischof von Odessa. Wir haben heute Besuch von Kirche Nord und wir sind sehr dankbar für diesen Besuch, weil alle wollen sehen mit eigenen Augen, was machen wir, was für Not haben wir. Und ich bin sehr dankbar für diese Interesse und für diesen Besuch. Und besonders ich danke für alle Unterstützung für Kirche Nord. Sehr. Das ist sehr wichtig für uns. In dieser sehr schwierigen Kriegszeit, wir fühlen uns nicht alleine. Diese Solidarität und alles, was machen wir zusammen, das ist große für uns Unterstützung. Ich bitte weiterhin, helfen uns und besonders bitte ich um Gebet, weil das ist auch sehr wichtige geistliche Unterstützung für uns. Dankeschön und vergelt's Gott. Bardzo dziękuję organizacji Kirche Nord za, że przyjechaliście do nas, do wioski Kiszylówki. Znajdujemy się obok naszego kościoła, niepokolenego poczęcia Matki Bożej, który w 22 roku po inwazji, kiedy przyszli Rosjanie, był zbombardowany. Dziękujemy za waszą pomoc i dalsze prosimy o waszą modlitwę. We're very grateful to our benefactors from Kirche Nord for having you here in the Kiseluvka village, Mykolaiv region. This church was destroyed in 2022 after the Russian invasion in bomb shelling, and we sincerely ask for your prayers, and we are very grateful for all the help you provide us. Thank you. O Líbano é, a par da Ucrânia, outro país que está em guerra. Desde o dia 2 de março que o Líbano é palco de bombardeamentos por parte de Israel contra
posições da milícia Hezbollah. O resultado tem sido catastrófico no plano humanitário. A Fundação AES tem também aqui uma campanha em curso em apoio à Igreja do Líbano, de que já vamos falar, mas para já importa saber como é que estão as coisas no terreno. É que há relatos, Catarina, de que uma parte considerável do sul do Líbano já foi mesmo destruída. Sim, Paulo, é verdade. E são dados de facto terríveis e que foram divulgados na semana passada pela Organização Mundial das Migrações. Portanto, este organismo, que pertence à ONU, confirma que, como temos dito aqui, aliás, ao longo dos últimos programas, Paulo, que neste momento há mais de 1.200.000 libaneses que estão deslocados, que foram forçadas a abandonar as suas casas por causa da guerra, e isto significa que cerca de 20% do total da população neste momento está fora das suas casas. Fora das suas casas. Estes, de facto, são números impressionantes. A fuga de tantas pessoas é uma consequência, claro, desta violência que falei, dos bombardeamentos de Israel contra posições do Hezbollah, que é uma milícia xiita que é apoiada pelo Irão. É isso mesmo, Paulo. E então esta guerra entre Israel e o Hezbollah já provocou também, e isto segundo dados do próprio governo libanês, já provocou a destruição de pelo menos 62.000 casas, mas estima-se que este número é um número, podemos dizer, conservador, no sentido em que certamente haverá muitas casas, porque há dezenas de milhares de habitações que foram totalmente ou parcialmente danificadas em mais de 50 cidades, vilas e aldeias. De facto, obrigado, Catarina. De facto, estes dados são preciosos porque ajudam a perceber a importância e também a urgência da campanha lançada aqui em Portugal em apoio à Igreja do Líbano. Nós já vamos falar disso, mas antes chamo a sua atenção para uma reportagem que fomos buscar aos nossos arquivos. É sobre o Vale de Bekaa, uma região tradicionalmente cristã, que fica entre o Líbano e a Síria. E o que vamos ver é um trabalho sobre uma cantina que abriu as suas portas para acolher essencialmente refugiados vindos da Síria, vítimas da guerra civil neste país. Uma cantina especial, mas que, no atual contexto da guerra no Líbano, é agora mais urgente do que nunca. Zahli is situated between Beirut and Damascus. We say that Zahli is the capital of Catholics in the Middle East. Many Syrian families come to seek refuge in our archdiocese without nothing, with their pyjama. We thought we can start a restaurant and we call it St. John the Merciful Table. And we start to give those Syrian refugees hot meal every day because the economic crisis in Lebanon, many Lebanese in need. We had in Zahli before big number of middle class. Now there is no middle class. Many of them, they support before the table of St. John the Merciful. Now they come to ask help. If you can give them daily meal. Myself, sometimes I'm crying. I see the misery of the people. And I say to my colleagues who work voluntarily at St. John the Table, have faith. The future in the hands of God. If you don't have money, I am ready to beg, to seek some money to help the poor people. Every day we give off 1,200 packages. That's mean more than 5,000 people every day. I would like to thank ACN, Church in Need, for helping us during those years. And the beautiful works that we do is the partnership between you and the needy people and the poor people. They know now they have brothers and sisters who look after them. That's why they have a hope. We are international community, but we are one in Jesus Christ. Escutámos Dom Issan Darwish, o arcebispo greco-católico Melquita de Zal, que serve, e avançamos já para o número da semana, e o número é 1200.
1.200 as refeições que são servidas por dia nesta cantina da igreja. Escusado será dizer que esta cantina só consegue ter as portas abertas, só consegue oferecer todas estas refeições graças à ajuda da igreja. Isto leva-nos agora à campanha SOS Líbano, que está em marcha desde que começou a guerra neste país, desde o dia 2 de março. E em relação a esta campanha, importa lembrar que o objetivo é ajudar a Igreja Libanesa a dar um cabaz com bens essenciais a cada família que está em necessidade. É isso mesmo, Paulo. E cada cabaz que é entregue a cada família tem alimentos, tem medicamentos e também tem roupa. Portanto, a Igreja procura ajudar estas famílias, em especial aquelas que ainda vivem nas ruas, porque existem ainda famílias que continuam a viver nas ruas, aquelas que estão abrigadas em casas particulares, mas também em espaços da Igreja, como, por exemplo, mosteiros, paróquias, e desta forma a Igreja está a procurar apoiar a cada família dando o mínimo do mínimo para poderem sobreviver, como é óbvio, não é? E é aqui que entramos todos nós. Exatamente, Paulo, é aqui que entramos cada um de nós, porque este cabaz, que tem bens então essenciais para uma família durante o mês, custa 80 €, mas, e eu quero sublinhar aqui, como tenho feito todas as semanas, o que é importante de facto é que cada um possa dar o que pode, não é? Não interessa se a ajuda, pode não dar este valor total, mas cada ajuda, por mais pequena que seja, é sempre uma ajuda e é sempre essencial para ajudarmos então a que cada família possa sobreviver, e esta ajuda faz sempre a diferença em cada uma destas famílias. E aquilo que eu peço, e que deixo aqui desde já também o meu muito obrigada, porque têm sido já muitas as pessoas que nos têm ajudado nesta campanha, mas aquilo que eu peço é que continuem a ajudar na medida do possível e também que rezem, claro, rezem pelo fim deste conflito, pelo fim desta guerra, para que termine e para que acabe também com o sofrimento de todo o povo do Líbano, Paulo. E é urgente acabar a guerra, porque de facto a situação está gravíssima em termos locais. Bom, mas em termos práticos, como é que os nossos telespectadores podem ajudar nesta campanha SOS Líbano? Bom, como temos dito aqui todas as semanas, Paulo, é muito fácil, basta ir à nossa página de internet, em fundação-ais.pt, está lá toda a campanha, estão lá todos os dados, também podem nos ligar para também pedir mais informações, que teremos todo o gosto em falar e em dar as informações para o nosso telefone 21 754 4000, e depois, como tenho dito também aqui nos últimos programas, também a forma mais fácil, mais rápida é sempre através do nosso MBWay, e o MBWay da Fundação AIS é o 918 12 5574. Muito bem, obrigado, Catarina. Ajudar. Este é, a par do verbo amar, aquilo que mais identifica o trabalho da Fundação AIS. É preciso ajudar os que mais sofrem, os que estão em maior dificuldade, os mais pobres, os perseguidos. É isso que a Fundação AIS faz e em muitos países do mundo, tal como é o caso do Líbano. E é no Líbano que vamos encontrar pessoas que são, de facto, a expressão deste amor maior pela humanidade. É o caso da irmã Juliette, que não consegue esconder as lágrimas sempre que fala das pessoas que ajuda. Notre mission est de savoir écouter les gens. La région est un milieu très pauvre à tous les points de vue. Les gens attendent dehors, et ce qui n'est pas du tout digne. Tous les jours, à chaque minute, les gens vraiment tapent nos portes. Vraiment, ils ont besoin de médicaments, vraiment, de quoi que ce soit. On est tenté à répondre à leurs besoins matériels. Or, on doit les aider à recourir au Christ. J'ai besoin de voir le Christ en eux. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur fasse les courses. Par exemple, ils n'ont pas les moyens d'aller acheter des légumes. Ils ont une difficulté de payer leur logement. Ils n'ont pas les moyens de payer l'électricité. Ils ont été obligés de vendre le frigo, de vendre des meubles de leur appartement pour pouvoir acheter soit un médicament, qui n'ont plus l'envie de vivre. Ils ont envie de mourir. Mon rôle est d'avoir aimé la vie pour pouvoir la donner aux autres.
C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de chômage, personne ne travaille. Et comment alors les gens vont vivre? Beaucoup de gens qui ne mangent plus la viande, qui ne mangent plus des fruits, qui ne mangent plus des produits laitiers, des enfants. Que de fois des mamans me téléphonent, Sœur Juliette, le frigo est vide. Vraiment. Foi a irmã Juliette, símbolo da Igreja de mangas arregaçadas, que no Líbano procura ser sinal de esperança, mesmo no meio da guerra, mesmo no meio do sofrimento e da pobreza. E agora vamos focar a nossa atenção em África. E temos muito para falar. A ameaça terrorista em Cabo Delgado, a viagem do Papa à África. E já que estamos a falar do Papa, importa dizer que este sábado, dia 6, o Santo Padre inicia uma longa visita à Espanha. Vão ser 6 dias no país vizinho, que também vamos acompanhar por aqui. Para já, queremos falar da Mauritânia, um país situado no norte do continente africano, na região conhecida como o Sahel, e que tem características muito singulares no que diz respeito, Catarina, à Igreja Católica. É verdade, Paulo. De facto, a Mauritânia é um país enorme. Oficialmente é conhecido como a República Islâmica da Mauritânia. Está situado no noroeste da África e faz então fronteira quer com o Oceano Atlântico, quer com o Saara Ocidental, com a Argélia, com o Mali e com o Senegal. Mas, Paulo, o que é mais curioso, acho eu, é que a Mauritânia, em área, é sensivelmente o dobro da área de Espanha e tem apenas uma diocese. Um país gigantesco, só com uma diocese, porquê? Exatamente, porque os cristãos neste país, Paulo, representam apenas cerca de 0,2% da população total, ou seja, são uma ínfima minoria. Muito bem, falamos então da Mauritânia, pois recentemente passou pela sede da AIS na Alemanha, Dom Victor Nedion, que é o bispo de Nouakchott, a tal única diocese, e ele falou das dificuldades que se colocam à Igreja. E podemos dizer que o acolhimento aos imigrantes é mesmo o principal desafio. Sim, podemos dizer isso, Paulo. De facto, neste momento, na Mauritânia há apenas cerca de 6 mil fiéis. A maioria deles, ou quase todos, são mesmo estrangeiros. Portanto, este é um país que está marcado pela imigração ilegal e com uma população que está sempre em movimento, sempre em trânsito, e isso representa, como é fácil nós imaginarmos, um grande desafio, de facto, para a Igreja local, não é? Exatamente. Bom, sendo a Mauritânia um país islâmico, podemos dizer que há perseguição religiosa aos cristãos? Não, Paulo, e o bispo contou-nos exatamente que não há perseguição, que o Islão neste país é moderadamente, é tradicionalmente moderado, portanto tem sido até assim. No entanto, ele adverte que de facto se está neste momento a notar um crescimento do próprio Islão salafista, portanto aquela visão mais radical, e que não vê, claro, com bons olhos nem os católicos, nem os muçulmanos moderados, claro. Exatamente. Bom, sendo este país, que tem o dobro do tamanho de Espanha e tem apenas cerca de 6 mil fiéis, imagina-se que os membros da Igreja serão também muito poucos, mas terão muito para fazer, dada esta dimensão geográfica enorme, não é? Claro que sim, Paulo, é isso mesmo. Portanto, a Igreja da Mauritânia tem apenas 2 bispos. É o Dom Vítor, que esteve então agora na Alemanha, como o Paulo disse há pouco, e também o bispo emérito, Dom Martin, e tem ainda 13 padres e cerca de 30 religiosas. Todos eles são estrangeiros. E, de facto, é uma Igreja única, para uma missão também que podemos dizer que também é uma missão especial, porque ali as pessoas, como eu disse há pouco, estão sempre de passagem, portanto é uma comunidade que está sempre de passagem e, como é óbvio, é uma comunidade que vai trazendo consigo histórias por vezes muito dramáticas, não é? De quem passou por muito, quem se aventurou por muito à procura de uma vida melhor, não é? Obrigado, Catarina. Vamos agora ao encontro então do bispo emérito da Mauritânia, que é Dom Martin Rapp. Este missionário alemão, ele não perde uma oportunidade para falar da sua Mauritânia, país que serve há mais de 30 anos, e não perde também uma oportunidade para agradecer tudo aquilo que a Fundação AIS tem feito pela Igreja deste país. Bin Bischof Martin Happe, gebürtig aus dem Münsterland, weißer Vater,
seit 1973 als Missionar in Afrika und seit 1995 Bischof in der Islamischen Republik Mauretanien. Die Islamische Republik Mauretanien ist dreimal so groß wie Deutschland, kennt aber in Deutschland niemand. Deswegen sage ich es, also im Norden haben wir Marokko, im Süden den Senegal, im Westen den Atlantischen Ozean und dann im Osten die Wüste, 1.030.700 Quadratkilometer. In dieser Islamischen Republik sind wir eine klitzekleine Kirche, zu 100% nicht Mauretanier, die meisten sind Migranten. Eine Kirche von Migranten für Migranten, aber auch für die armen Mauretanier. Das ist sehr wichtig für uns, dass wir die Mission, die Jesus auf der Erde ausgeführt hat, auch dort ausführen, wo Gott uns hingestellt und hingeschickt hat. Dadurch, dass wir eben hauptsächlich Missionare jetzt aus südlichen Ländern haben, braucht es natürlich materielle Unterstützung, damit diese Kirche überhaupt leben kann. Und da bin ich Kirche in Not sehr dankbar, denn hier habe ich immer schnell und unkompliziert Hilfe gefunden, wenn ich angefragt habe. Allen, die Kirche in Not unterstützen, gebe ich gerne meinen bischöflichen Segen. Ich segne euch der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Descendo agora pelo continente africano, vamos até Moçambique, ainda a propósito do tal violento ataque terrorista de 30 de abril a uma missão católica em Cabo Delgado. Como disse no início do programa, nós estamos a preparar uma emissão especial para a próxima semana, em que contamos com a participação do Bispo de Pemba, Dom António Juliás, para ele nos fazer uma análise mais detalhada do que está a acontecer nesta região norte deste país, que é de língua portuguesa. Mas hoje vamos escutar então a irmã Ermelinda Singua, que esteve em Lisboa. Esta irmã ficou em choque quando soube, Catarina, do ataque à missão católica. Exatamente, Paulo. A irmã ficou de facto em choque quando ouviu esta notícia, não é? De que a missão católica de São Luís de Montfort, que na diocese de Pemba tinha sido atacada com brutalidade por estes terroristas. Portanto, ela estava em Roma a tratar de assuntos da sua comunidade e ficou triste ao saber de mais este ataque, com mais este ato deliberado contra a comunidade cristã. Ela estava em Roma porque ela é superiora da sua congregação. Exatamente, Paulo. Ela é a irmã Ermelinda, é a superiora da congregação das Irmãs da Imaculada Conceição. Portanto, é a primeira congregação nascida em Moçambique. E, aliás, estas irmãs, só uma curiosidade, Paulo, elas iniciaram agora uma missão também no bairro da Serafina, aqui em Lisboa, exatamente apoiando o Patriarcado de Lisboa no sentido de cuidar dos idosos e também apoiar as famílias. Excelente essa notícia. E como estávamos a dizer, a irmã Ermelinda estava então em Roma quando ocorreu o ataque à missão católica em Cabo Delgado. Um ataque que deixou, recordo, o edifício da igreja reduzido a escombros. Sim, Paulo, tudo foi destruído. Portanto, esta igreja foi completamente destruída. Portanto, é uma igreja ainda do tempo colonial e que tinha sido restaurada agora recentemente. Além da igreja, os terroristas também destruíram, e os terroristas pertencem ao Estado Islâmico, não é? Portanto, eles destruíram, para além da igreja, destruíram também a escola e também o posto médico que existia, o posto de saúde que existia ali na missão, e levaram também consigo à força cerca de 20 jovens, dos quais até agora ainda não se sabe absolutamente nada, Paulo. Exatamente. Entretanto, já passou um mês desde o ataque e os terroristas, as notícias que temos é que os terroristas ainda estão na região e podemos mesmo dizer, Catarina, que continuam muito ativos. Sim, Paulo. As informações que vamos tendo é que eles de facto continuam na região, continuam a movimentar-se nesta região, especialmente na zona de Chiur. Algumas aldeias foram atacadas e há também o relato mesmo de combates entre grupos de antigos combatentes e dos terroristas. Infelizmente, nestes combates, pelo que se sabe, terão perdido a vida vários soldados destes antigos soldados. Portanto, a situação neste momento parece de facto muito complicada e também muito insegura. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar a mensagem que a irmã Ermelinda gravou na sede da Fundação AIS em Lisboa, pouco antes de embarcar de novo para Moçambique. Uma mensagem
em que alerta para a situação de violência em Cabo Delgado, uma violência que afeta os cristãos, mas que afeta, na verdade, todos os moçambicanos. Sou irmã Ermelinda Emílio Singua, superiora das Irmãs da Imaculada Conceição de Moçambique. Estou em Lisboa, vindo de Roma. Infelizmente, estando em Roma, tive a notícia do ataque dos homens armados à missão de São Luís de Monfort em Cabo Delgado e fiquei muito embaraçada, muito triste. É uma situação muito lamentável, porque parece-me ser uma perseguição para com os cristãos daquela zona, e não só, talvez, também que seja uma perseguição para todos nós moçambicanos. Venho aqui precisamente para lamentar e pedir a vossa ajuda, de rezar por nós, porque a situação que nós vivemos na zona norte do país, principalmente em Cabo Delgado, com essas destruições, matanças, tudo isso, ninguém está em paz. As pessoas não conseguem fazer as suas vidas como deve ser. Então, queremos confiar a todos, o povo português, para que rezem por nós, para que ajudem-nos, de fato, a ultrapassarmos essa situação que já lá vão mais de anos que o terrorismo se instalou no nosso país. Estamos a escutar a irmã Ermelinda Singua, que é superiora das Irmãs da Imaculada Conceição, a primeira congregação religiosa nascida em Moçambique. A irmã passou pela sede da Fundação AIS em Lisboa para deixar uma palavra de grande apreço pela solidariedade dos benfeitores e amigos da AIS, instituição que, diz ela, muito tem feito por Moçambique, muito tem feito pelos países de África e de todo o mundo. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade de dizer muito obrigada a todo o povo português pelo apoio que tem dado, não só a Cabo Delgado, mas também a todos os moçambicanos. De longe e de perto, uns chegam aqui e são acolhidos, e outros que estamos lá do outro lado de Moçambique também somos apoiados em várias vertentes. Então, gostaríamos de encorajar, animar, para que continuem a ajudar a esta organização, que tem feito muito, não só para Moçambique, mas para tantos outros países de África e fora da África. A tamanha gratidão para todos vós e rogamos a Deus para que continue a suscitar no meio de todos este coração generoso, bondoso e confiante que um dia Deus poderá trazer a paz para Moçambique, para os países em conflito, todos nós sabemos disso, para que a paz se restabeleça o mais rápido possível. Muito obrigada e que Deus vos abençoe. E deste apelo da irmã Ermelinda, que é superiora das Irmãs da Imaculada Conceição de Moçambique, mensagem que vamos regressar na próxima semana, vamos agora até à China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. O passado dia 13 de maio foi também dedicado a Nossa Senhora de Fátima aqui em Macau. Logo pela manhã, o bispo Dom Stephen Lee celebrou missa bem cedo para alguns fiéis que quiseram logo prestar a sua devoção a Nossa Senhora de Fátima, fiéis esses que depois à tarde também se juntaram ao bispo de Macau para uma outra Eucaristia, desta vez já com muito mais fiéis, e acompanhar a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Enquanto que a missa da manhã foi celebrada na igreja da Sé Catedral, à tarde a Eucaristia teve lugar na igreja de São Domingos, de onde partiu a imagem de Nossa Senhora de Fátima a caminho da Ermida da Penha, ou seja, o ponto geográfico mais alto da Península de Macau. Em procissão foram assim muitos os fiéis, largas centenas, que se dirigiram para a igreja de Nossa Senhora da Penha, uma igreja que, como o próprio nome indica, é dedicada a Nossa Senhora da Penha, a Nossa Senhora da Imaculada Conceição
e que todos os anos, no dia 13 de maio, recebe a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Ali, na Ermida da Penha, o bispo elevou o ostensório com o Santíssimo Sacramento, ou com a hóstia consagrada, como quiserem, e foi então dali que, dirigindo-se para a cidade de Macau, abençoou a cidade e toda a sua população. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte de Igreja no Mundo. Na segunda parte vamos falar muito do Papa. Iremos recordar ainda a visita que ele fez a Angola, vamos já falar um pouco da viagem à Espanha, que tem início já este sábado, dia 6 de junho, e vamos recordar os tempos em que o jovem Prevost viveu e estudou em Roma, muito antes de imaginar que um dia iria ser eleito, em 2025 iria ser eleito Papa. Bom, tudo para ver daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. E vamos agora falar de novo do Papa Leão XIV. Daqui a pouco iremos retomar o balanço da viagem do Santo Padre à África. Vamos falar também, claro, da visita à Espanha, que se inicia este sábado, dia 6 de junho. Mas, para já, importa assinalar que passou um ano desde a eleição de Robert Francis Prevost. Foi, Catarina, no dia 8 de maio de 2025. É isso mesmo, Paulo. De facto, foi há um ano. O tempo passa muito depressa, sem dúvida. Eu estava em Roma naquela altura, com uma peregrinação internacional da Fundação AIS e tive a graça de assistir, de facto, à primeira aparição, aquele momento histórico, não é? Que pela primeira vez o Papa Leão aparece, então, na Parça de São Pedro, na Basílica de São Pedro. É, de facto, um momento inesquecível que fica para o resto da vida. Exatamente. Bom, e até para fazer a ligação com aquilo que temos falado aqui no nosso programa, podemos dizer que neste primeiro ano de pontificado, Leão XIV tem assumido como um claro defensor da paz e do diálogo, isto num mundo marcado, claro, por guerras, por conflitos e por muita violência. É verdade, Paulo, é isso mesmo. De facto, o Papa tem sido essa voz ativa, essa voz em defesa da paz e tem usado
usado sempre o peso da sua própria palavra em defesa das populações, destas pessoas que vivem marcadas em países que estão a passar por sofrimentos, por guerras, por conflitos, e isso ficou muito claro nas várias viagens que ele já fez deste primeiro ano de pontificado, quer ao Líbano, quer à Turquia, quer depois em África, como temos aqui comentado ao longo das últimas semanas. Exatamente, é isso mesmo, e daqui a pouco, aliás, vamos falar um pouco mais sobre essa viagem do Papa a Angola. Mas agora, e ainda a propósito deste primeiro aniversário da eleição de Leão XIV, vamos assistir a uma pequena parte apenas, de um documentário que retrata os anos em que Prevost viveu em Roma, muito longe de imaginar que em 2025 iria ser eleito Papa. Uma viagem que nos vai levar agora a Roma, mas a 1981. Lui arriva a Roma nell'81, viene ordinato nell'82, ha scelto di studiare diritto canonico all'Angelico. Poi sono venuti questi due giovani sacerdoti, giovani. Siamo andati in gita in varie parti d'Italia, sia in Sicilia, sia al nord, in Trentino, ma in varie parti. Siamo stati molto sollecitati a partecipare a una manifestazione. Abbiamo messo questo cartello Agostiniani per la pace, cosa che ai piani alti del Vaticano difatti non era molto piaciuta. Ha fatto il suo servizio come priore generale dal 2001 fino al 2013. Prevost qui a Genazzano è stato circa 30 volte. È dovuto, come lo sappiamo bene, alla sua grande devozione alla Madre Buon Consiglio. Aveva un capitolo provinciale in Australia, poi tornando si fermava per visitare la provincia non so dove, poi arrivava qui. Al pomeriggio stava già lavorando in ufficio. Io credo che lui avesse una grande devozione a Santa Rita, consacrato vescovo. Dopo 2 giorni era qui. Creato cardinale, dopo 2 giorni era qui. Allora passa la fama mobile, ma non era proprio così vicino. Si vede lì che il Papa Francesco inquadra Prevost e gli fa così con il pollice, in maniera molto simpatica, con il sorriso, e io subito gli ho fatto a lui così con il braccio e ho detto questo ti farà vescovo presto. Ecco i nomi dei 9 cardinali. Monsignor Robert Francis Prevost, prefetto del Dicasterio per i Vescovi. Spondeo Vovio Acuro. Habemus Papam. Vogliamo incoraggiarlo che può fare le cose come il capo della Chiesa universale. Falando ainda do Papa, como eu disse há pouco, Leão XIV vai iniciar este sábado, 6 de junho, uma visita de 6 dias à Espanha. E hoje temos, a propósito disto, uma colaboração especial. Mário Almeida, que trabalha no Vaticano, no Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, vai-nos fazer uma antecipação desta viagem do Papa à Espanha, mas com um olhar especial para as Canárias, onde o Santo Padre se vai encontrar, Catarina, com migrantes oriundos de África. Exatamente, Paulo. São pessoas que, como sabemos, embarcaram em viagens muitas vezes arriscadas, não é? Sim. Rumo à Europa, fugindo da guerra, fugindo da pobreza e, claro, também da perseguição religiosa. O facto do Papa ter incluído, de facto, esta passagem pelas Canárias, nesta sua viagem oficial à Espanha, tem um significado muito, muito importante, porque, acima de tudo, mostra, de facto, a atenção com que a Igreja olha para toda esta multidão de migrantes, de pessoas que têm de ser acolhidas com dignidade, com toda a dignidade que merece todo o ser humano, Paulo. Exatamente. Vamos então escutar Mário Almeida, que trabalha então na Santa Sé e que nos vai trazer um olhar especial para a visita que o Santo Padre vai iniciar a Espanha este sábado, dia 6, visita que inclui então as Ilhas Canárias, onde Leão XIV vai cumprir um desejo do Papa Francisco. Sabemos que o Papa vai cumprir um desejo do Papa Francisco, que é de ir às Ilhas Canárias e de encontrar-se com muitos migrantes africanos, sobretudo dos países da costa ocidental de África, que, pelas mais variadas razões, muitas vezes por situações de perseguição e de guerra, de conflito, também pelas consequências, às vezes,
das mudanças climáticas e também pela pobreza generalizada, embarcam nestas viagens muito arriscadas, onde muitos perdem a vida, mas também onde muitos encontram ao longo do caminho nos países de trânsito e depois nas Ilhas Canárias uma igreja acolhedora, uma igreja que procura atender às suas necessidades imediatas, de emergência, mas também de longo prazo, de integração nas Canárias e em Espanha. O Papa vai levar a mensagem de que o Evangelho é para todos, o Evangelho é grande força e grande sinal de esperança para a África, mas o Evangelho também a todos convida ao pleno respeito da dignidade humana de todos, independentemente do credo, da cultura ou da raça. Então, é com muito prazer que aqui, a partir do solo africano, agradeço também a ajuda à Igreja que Sofre por apoiar tantos projetos que ajudam a fortalecer a Igreja em África, a enraizar a fé cristã e também, em alguns casos, um apoio a projetos que apoiam o desenvolvimento e as necessidades materiais, espirituais, culturais das pessoas e, finalmente, o grande apoio que a ajuda à Igreja que Sofre dá à formação de tantas destas vocações vibrantes em África, dos padres, das irmãs, mas também dos catequistas, que são um dos grandes pilares da Igreja em África. Um bem-aja a todos e que Deus vos abençoe. Foi Mário Almeida sobre a visita do Papa à Espanha, aqui com um olhar centrado na viagem às Canárias e com uma alusão muito simpática, Catarina, ao trabalho que a Fundação AIS desenvolve no mundo, mas em especial em África. Sim, Paulo, o Mário Almeida, que é um bom amigo da Fundação AIS, não quis deixar de facto de lembrar então alguns destes aspectos que marcam o trabalho do apoio da Fundação AIS à Igreja em África, que ele acompanha de perto, até por causa do seu próprio trabalho, do cargo que ocupa então no Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano na Santa Sé. Exatamente. Obrigado, Catarina. E focados ainda então no Santo Padre, vamos agora retomar o contacto com o Padre Tony Neves, que hoje vai concluir o balanço da viagem do Santo Padre a Angola, hoje focado especialmente na visita ao Santuário de Nossa Senhora da Mochima. A Nossa Senhora da Mochima foi outro dos pontos altos. Nós sabemos que há muita polémica em torno da construção da Basílica, mas também sabemos que a devoção do povo angolano a Nossa Senhora da Mochima está em crescimento contínuo. Foi bonito rezar o rosário com uma multidão ali naquele fim da tarde, naquela noite de oração intensa. Mais uma vez, a paz, a justiça, a fé, o papel de Nossa Senhora na vida de uma comunidade cristã estiveram muito presentes. Bom, finalmente o encontro em Nossa Senhora de Fátima para bispos, para religiosos, religiosas, padres diocesanos e catequistas. Gostei muito do testemunho que foi dado pelo catequista, também daquele testemunho que foi dado pelo padre e pelas duas irmãs, e a intervenção do Papa, a pedir a entrega, a pedir um estilo de vida e um estilo de liderança que corresponde àquilo que o Papa Francisco dizia, os pastores com cheiro às ovelhas, o afastamento progressivo de uma igreja que seja muito clericalista, mas uma igreja que seja profundamente sinodal. E me chamou particularmente a atenção, quase na parte final da intervenção do Papa, o momento em que ele presta homenagem aos mártires missionários. Sabemos que em Angola padres, irmãs, irmãos e leigos foram mortos por anunciar o Evangelho, por defender a sua fé, por estarem no meio da guerra ou em contexto de guerra ao serviço dos mais pobres. Bom, em resumo, esta visita do Papa vai deixar uma marca muito grande e vamos ver como é que Angola, o povo angolano, as autoridades, a Igreja, vão agora assumir estas palavras do Papa Leão e vão tentá-las pôr em prática.
Foi o Padre Tony Neves, missionário espiritano, grande conhecedor do continente africano, a fazer para o nosso programa um balanço da visita do Papa a Angola. Estamos já na reta final do programa de hoje, mas temos de voltar a falar da campanha lançada pela Fundação AIS aqui em Portugal para a recuperação das igrejas atingidas em janeiro pela passagem da tempestade Christine. Já dissemos que esta campanha tem sido um sucesso, mas temos de continuar, porque não podemos deixar o trabalho a meio e há ainda muitas igrejas por consertar. É isso mesmo, Paulo. De facto, como os nossos telespectadores se recordarão, começámos esta campanha logo no início de fevereiro. Conseguimos, passados estes 3 meses, angariar mais de 500 mil euros em donativos, o que é, de facto, extraordinário e só é possível graças à enorme generosidade dos nossos benfeitores, dos nossos amigos. E, como tenho feito aqui semanalmente, deixo uma vez mais o meu muito obrigada por toda esta generosidade, por todo este apoio, mas, e como também temos dito, de facto este valor, apesar de ser um valor já muito grande, é insuficiente perante as necessidades tão grandes que existem neste momento aqui na Diocese de Leiria Fátima. E por isso temos de continuar para podermos então, podemos dizer assim, passarmos para esta segunda fase desta consolidação das estruturas, Paulo. Muito bem. A Diocese, como a Catarina disse, mais atingida pela intempérie foi a de Leiria Fátima e o Bispo Dom José Ornelas enviou-nos uma mensagem simpática a agradecer a solidariedade dos amigos e benfeitores da Ajuda à Igreja que Sofre por mais esta iniciativa solidária para com a Igreja. Mas hoje, falando particularmente para aqueles que colaboram com a Ajuda à Igreja que Sofre, que tenho uma palavra de muito sincero agradecimento pelos esforços que estão a ser feitos para vir ao nosso encontro. Passada a primeira emergência das casas, dos meios necessários à subsistência, um outro esforço torna-se agora necessário, que é o esforço de revitalizar as estruturas da sociedade e também a da Igreja. Muitas das nossas igrejas foram atingidas, centros paroquiais, e estruturas que servem também para a solidariedade social. É por isso que quero agradecer a todos aqueles que estão colaborando e que tornam possível que agora possamos voltar o olhar para completar o grande esforço que as comunidades já fizeram para compor e evitar a continuação da deterioração das estruturas, mas agora para consolidá-las na sua estrutura. Bem-ajam a todos e que o Senhor abençoe e muito obrigado pela vossa solidariedade. Foi Dom José Ornelas a agradecer a ajuda para a campanha de reparação das igrejas e dos espaços paroquiais que foram afetados no início do ano pela passagem aqui em Portugal da tempestade Christine. Como dissemos há pouco, esta campanha tem de continuar e por isso é preciso lembrar, Catarina, uma vez mais, aos nossos telespectadores como é que cada um pode ajudar nesta campanha em concreto. Bom, é muito fácil, Paulo, basta ir à nossa página de internet, em Fundação-AIS, está lá a campanha, está lá todas as formas possíveis de apoiar, ou então também nos podem ligar para tirar mais alguma dúvida, algum esclarecimento que possam querer os nossos telespectadores, portanto, para o 21-754-4000, repito, 21-754-4000, e volto também a repetir que é válido, que é uma informação que é válida para todas as campanhas que nós temos a decorrer, que a forma mais fácil e mais rápida e mais eficiente é enviar o donativo através do MBWay. E o MBWay da Fundação AIS é o 918-125574. Eu repito, 918-125574. Uma vez mais, obrigado, Catarina. E já que estamos a falar em ajuda, é preciso lembrar que por estes dias também podemos ajudar a Fundação AIS com a consignação na nossa declaração do IRS. Milhões de cristãos vivem em países onde não há liberdade religiosa. Muitos são mesmo perseguidos, presos, raptados, torturados, mortos. Apenas e só por causa da sua fé. Todos os dias vivem sob ameaça. Todos os dias vivem a cruz da perseguição. E por isso precisam de nós, das nossas orações, da nossa solidariedade. Este ano, quando preencher a sua declaração de IRS, lembre-se da Igreja que sofre, lembre-se dos cristãos perseguidos. Este ano, ao preencher a sua declaração de IRS, assine 505-152-304, o código da Fundação AIS, e isso basta.
No ano passado conseguimos mais de 200 mil euros. Este ano temos de ultrapassar este valor, pois são cada vez mais também as comunidades que nos pedem ajuda, que nos pedem socorro. Ao doar 1% do seu IRS para a Fundação AIS, está a dizer a cada um destes cristãos perseguidos, destes heróis da fé, que eles estão no seu coração. O mundo ignora-os, mas a Igreja acolhe-os. Obrigado por aliviar a cruz dos cristãos perseguidos. E assim, lembrando que com uma simples cruz na nossa declaração de IRS já estamos a ajudar também os cristãos perseguidos a suportar a cruz da perseguição religiosa, chegamos ao fim do programa de hoje. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Agradeço a presença e a colaboração da Catarina aqui no nosso estudo, assim como todos aqueles que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E quanto a mim, Paulo Wade, resta-me dizer que foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado, na nossa companhia. Até à próxima semana, se Deus quiser.